Bom, então vamos continuar, né? Veja, esse livro aqui, pessoal, é fantástico, tá? Eu estou pegando só alguns trechinhos, mas depois vocês peguem esse livro do Leon Denis e leiam. Vocês vão ficar assim, ó, de queixo caído. Tem muita informação legal. Porque o Leon Denis, ele era filósofo, ele era um grande pensador, né? E também ele estudava muito. Antes de escrever determinados livros, que ele era escritor, ele estudava muito sobre o tema que ele ia escrever. Então tem muitos fatos históricos que ele pesquisava antes de poder escrever. E tudo isso vocês conseguem encontrar aqui. Então vamos lá, continuando. Os primeiros apóstolos se limitavam a ensinar a paternidade de Deus e a fraternidade humana. Eles demonstravam a necessidade da penitência, isto é, da reparação dos nossos erros. Essa purificação era simbolizada pelo batismo, prática adotada pelos essênios, iniciadores de Jesus, aos quais os apóstolos atribuíram ainda a crença da imortalidade e na ressurreição, isto é, ao retorno da vida, da alma à vida espiritual, à vida do espaço. Então olha só, seja bem-vinda. Obrigada. Então olha só que coisa interessante, ele aqui ressalta um ponto. Jesus começou o seu apostolado com 30 anos. Tudo que a gente ouviu falar sobre Jesus é dos 30 aos 33 anos. São 3 anos. 3 anos que mudaram as nossas vidas. Mudaram as vidas da humanidade. 3 anos. Mas o que fez Jesus desde que nasceu até os 30 anos? A gente não sabe muita coisa, mas o que a gente sabe, tudo bem? O que a gente sabe é que ele ficou alguns anos junto dos essênios, que era um povo que já acreditava em vida após a morte, reencarnação, imortalidade da alma, que tinham valores morais. Era um povo atrasado, mas tinham valores morais melhores do que o povo romano e até muitas das vezes do povo hebreu. Por que eu falo isso? Porque o povo hebreu era um povo, de modo geral, honesto, rígido e honesto. Até porque Moisés já tinha doutrinado eles, né, através das leis mosaicas, que foram acrescidas por Moisés depois que ele recebeu o decálogo, né, os 10 mandamentos. Ele também fez a lei mosaica com uma série de decretos e proibições. Então, mas era um povo, de modo geral, honesto, trabalhador, digno, mas não era um povo, vamos dizer assim, muito amável, não era um povo de muito facilmente perdoar, não tinha uma moral ligada ao bom sentimento, tinha uma moral ligada à honestidade. Até hoje, vocês podem ver, para quem conhece, eu tive a felicidade, né, de conhecer algumas pessoas que são ligadas ao judaísmo, do povo hebreu. Eles são muito corretos, pelo menos os que eu conheci são muito corretos, mas não faça ele perder o tempo dele. Não faça. Se você chegar atrasado, ele vai te repreender porque você chegou atrasado. Você está me roubando alguma coisa. Você está fazendo eu perder meu tempo. É assim, não tire o meu dinheiro. E assim vai. Eles são muito honestos de um modo geral, evidentemente que tem as exceções, mas não é um povo amável, dócil, não é um povo amável, dócil. Então isso contrastava, veja esse caldeirão da época, contrastava com aquele envolvimento que Jesus trazia de perdoar 70 vezes 7, de amar os seus inimigos, né, de fazer todo o bem possível. Então contrastava com esse povo hebreu rígido, contrastava com o Império Romano, que não gostava muito desse crescimento da igreja como ela estava crescendo, pelo menos os seguidores de Jesus estavam crescendo. Então isso tudo estava envolvido naquela época. Daí uma moral e um ensinamento que atraíram numerosos seguidores em torno dos discípulos do Cristo, visto nada conterem que não pudesse se aliar a certas doutrinas judaicas pregadas no tempo da sinagoga. Então existia essa influência e as próprias pessoas que estavam escrevendo sobre Jesus, os primeiros que começaram a escrever os fragmentos sobre Jesus, eram pessoas de famílias judias, e ensinamentos judaicos.
Então, isso tudo era misturado no meio do que Jesus deixou para nós. Com Paulo e depois dele, novas correntes se estabeleceram e doutrinas confusas surgiram no meio das comunidades cristãs. Sucessivamente, a predestinação e a graça, a divindade do Cristo e a queda e a redenção, a crença em Satanás do inferno, serão lançadas nos espíritos e virão alterar a pureza e a simplicidade do ensino do Filho de Maria. Então veja, o que o Leon Denis está nos mostrando é: Jesus trouxe uma essência cristalina, perfeita, de amor ao próximo, de perdão. Ele vivenciou isso entre as pessoas, vivenciou até a sua crucificação, né? Até a sua crucificação. Mas ele desencarnou, ele foi crucificado. E os seus seguidores, inicialmente os 12 apóstolos, e depois os outros que foram recebendo esses ensinamentos, foram multiplicando isso. Mas, nessa multiplicação, a parte cristalina e pura não permaneceu íntegra. Ela foi se transformando. Tem até um ditado, né, que vai passando de boca em boca, né, a história vai se mudando completamente. É exatamente isso que acontece. É claro que, como Jesus é o governador espiritual do planeta, e como existe uma equipe espiritual iluminadíssima e muito poderosa, que preside os destinos do planeta, apesar dessas alterações que existiram, diversas, na origem da passagem de Jesus, mas sempre houve um cuidado da espiritualidade maior para que as coisas fossem sendo conduzidas para que chegasse até nós o principal. E chegou. O principal chegou até nós. E nós tivemos uma bênção maravilhosa de que com o advento da doutrina espírita, que é considerada a terceira grande revelação, a primeira Moisés, a segunda Jesus, a terceira doutrina espírita, os próprios espíritos incumbidos por Jesus veio nos trazer mais orientações sobre os próprios evangelhos de Jesus. Então, quando você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, da doutrina espírita, os espíritos superiores, eles discutem sobre os evangelhos de Jesus. Eles corrigem, complementam, explicam melhor, tiram o espírito da letra. Olha só. Desfazem um pouco daquelas confusões que foram feitas, seja por ignorância ou seja por má fé. Olha a importância da doutrina espírita, nos mostrar a realidade da vida de Jesus, a realidade das mensagens libertadoras de Jesus para nós. E a doutrina espírita tem um valor tão gigantesco, como diz sempre o nosso querido aqui, grande mestre Mauro, é o seguinte: a doutrina espírita não é ditada por pessoas encarnadas como nós, que somos imperfeitas, que temos interesses, que temos vícios, paixões, onde a carne, boa noite, Cília Bebida, onde a carne, o corpo carnal, faz um filtro e nos prejudica muitas das vezes nessa comunicação com o invisível. Às vezes nos atrapalha um pouco. Mas a doutrina espírita, os próprios espíritos evoluídos nos trouxeram os ensinamentos. Então são ensinamentos que a gente pode confiar, porque foram ditados por espíritos extremamente elevados, que não têm nenhum interesse material. Eles não querem nada de material, eles não ganham nada fazendo isso ou fazendo aquilo. Então eles querem o bem da humanidade. Então o que eles trazem de ensinamento para nós, na doutrina espírita, é para nos fazer avançar sinceramente. E essa equipe, chamada Equipe do Espírito de Verdade, veio nos trazer a doutrina espírita a pedido do próprio Jesus, para que pudesse trazer essas informações maravilhosas para nós. Esse estado de coisas, quer dizer, essas confusõezinhas com a mensagem evangélica, vai prosseguir e se agravar, ao mesmo tempo em que as convulsões políticas e sociais agitarão a infância do mundo cristão. É aquilo que eu falei. Isso tudo no meio de uma atmosfera do Império Romano perseguindo, né, os cristãos, aquelas guerras ali de poder, o Império querendo se expandir, né, de várias formas. As influências gregas, com os grandes pensadores,
também influenciavam tudo aquilo que estava acontecendo. O povo hebreu, com o judaísmo, que tinha influências austeras com relação à lei mosaica. Então, isso tudo ali, os primeiros cristãos, no meio desse envolvimento todo. Os primeiros evangelhos nos reportam a época agitada em que a Judéia, revoltada contra os romanos, viu a ruína de Jerusalém e a dispersão do povo judeu. Isso aconteceu no ano 70. Foi no meio do sangue e das lágrimas que eles foram escritos, e as esperanças que eles exprimem parecem brotar de um abrigo de dores. Ainda que nas almas entristecidas, o novo ideal desperte a aspiração para um mundo melhor, chamado Reino dos Céus, onde serão corrigidas todas as injustiças sociais. Então, reparem, o sentimento que movia aqueles cristãos ali, nessa confusão toda, onde existia o sentimento do medo, né, de ser perseguido, de ser prejudicado, de não estar com a maioria, porque a maioria era judaica ou era romana. O povo romano, na verdade, era um povo politeísta, né, não acreditava no único Deus. Então existia uma grande quantidade de romanos que dominavam e que não acreditavam no único Deus, acreditavam em vários deuses. E existia os judeus, que era a classe religiosa dominante da época. E existia no meio disso tudo os cristãos, que estavam sendo movidas pela mensagem de amor de Jesus. E isso foi crescendo, mesmo com todas essas dificuldades, foi crescendo. E não ficou só ali na Judéia, isso foi crescendo gigantescamente. Paulo ajudou muito nisso, né? Quando Paulo também não conheceu Jesus face a face, mas aquele episódio, né, que a gente sabe nas areias de Damasco, do deserto de Damasco, ele acabou sendo tocado por Jesus, na aparição de Jesus para ele, né? E ele se converteu realmente ao cristianismo verdadeiramente. Depois de ter sido um perseguidor de cristãos, ele se tornou um grande propagador do cristianismo. E ele foi incansável. Paulo foi muito importante porque ele fez com que a mensagem de Jesus saísse daquele pedacinho pequeno ali da Judéia, onde Jesus estava, viveu, onde os apóstolos viveram. Paulo ia em vários lugares, passava dias para poder pregar. E além disso, ele teve a ideia de mandar cartas, que a gente vê como epístolas, né? Foi uma brilhante ideia na época, né? Porque ele escrevia cartas e mandava para certos agrupamentos, pequeninas igrejas que tinham, e ele difundia isso. Então, olha só, contra tudo, contra todos, com todas as dificuldades, a força do bem, a força do amor, a força da verdade não se contém. Existem forças irresistíveis que fazem com que tudo aconteça na época que precisa acontecer. Não se consegue segurar por muito tempo, mesmo com má vontade, com ignorância. Por quê? Jesus está no comando. Porque Deus preside a tudo e a todos. Então, mesmo contra a boa vontade, a ignorância, o interesse humano de alguns, a verdade prevalece. A coisa boa sempre vem à luz, mesmo que os caminhos sejam tortuosos, como foi os evangelhos de Jesus. Foi muito tortuoso. O que chegou para nós foi muito pouco do que Jesus nos trouxe, de fato. Algumas coisas modificadas, algumas coisas irreais, mas que, graças a Deus, a essência chegou, o principal chegou, que a doutrina espírita também colocou um pouco a casa em ordem, com os seus ensinamentos adicionais, né? Nesta época, no ano 70, todos os apóstolos, menos João e Filipe, estavam mortos. O laço que unia os cristãos ainda era bem frágil. Eles formavam grupos isolados uns dos outros, que recebiam o nome de igrejas, dirigidos cada um por um bispo ou um zelador nomeado por eleição. Então existiam pequenos agrupamentos. Então em 70, a maioria dos apóstolos já tinham morrido, só tinham ficado esses dois, João e Filipe. O João, na verdade, ele viveu muito, né? Ele morreu bem velhinho, né? Cada igreja estava entregue às suas próprias inspirações. Tinha para se orientar somente uma tradição incerta, fixada em alguns manuscritos,
que resumiam mais ou menos fielmente os atos e as palavras de Jesus, e que cada bispo interpretava a sua vontade. Olha só. Então, cada um tinha um acervo de conhecimentos, algumas coisas escritas e muita coisa que eles tinham ouvido falar. E eles discutiam sobre isso naqueles agrupamentos, naquelas igrejas que existiam. Mas a base estava ali, né? Porque a base principal era o amor, né? Era aquele nosso mestre divino, amoroso, manso, tranquilo, que contagiava todos com essa capacidade de nos ajudar a amar, independente do que ele passou, né? Acrescemos a essas dificuldades tão grandes aquelas provenientes da fragilidade dos pergaminhos. Olha só, em uma época que a imprensa era desconhecida, a falta de inteligência de certos copistas, todos os males que a ausência de direção e de controle pode fazer nascer. E compreenderemos facilmente que a unidade da doutrina de Jesus não tenha podido se manter em épocas tão tormentosas. Então, o que o Leandro está dizendo é que a unidade da crença dos ensinamentos de Jesus não foi mantida completamente. Por quê? Ignorância, falta de conhecimento, até dos próprios cristãos, que a maioria deles eram pessoas incultas e letradas, eram pessoas simples, eram pessoas do povo. Eram as pessoas que foram tocadas pelo sentimento de Jesus, porque não eram orgulhosas, não eram vaidosas, não eram egoístas. Essas são aquelas que mais se aproximaram rapidamente de Jesus. Mas isso imprimia uma certa dificuldade, porque a maioria delas não sabia escrever, não sabia ler. Além disso, não existia um papel A4 que você compra em qualquer esquina, que você escreve à vontade. Não, era um pergaminho que rasgava à toa, tinha uma forma meio esquisita, se degradava com facilidade. Olha, tudo isso contra você poder registrar os ensinamentos de Jesus. Então não existia uma unidade, não existia uma coisa única, não existia uma Bíblia, ou vamos dizer assim, não existia um Novo Testamento na época que reunisse tudo aquilo ali. O Novo Testamento veio surgir depois, e já com a igreja, muito bem estabelecida, a Igreja Católica Romana, muito tempo depois. Naquela época existiam pequenos fragmentos, mas que já eram suficientes para mover as pessoas na direção de Jesus. Então, meus irmãos, agora eu queria ler para vocês uma parte que é bem interessante também, a gente vai dar um pulo aqui, que também fala um pouco sobre, já num outro capítulo, sobre essa parte da origem dos evangelhos. É um complemento interessante do Andeni. Olha só, o Antigo Testamento é o livro sagrado de um povo, o povo hebreu. O Evangelho de Jesus é o livro sagrado da humanidade. As verdades essenciais que o Evangelho contém se ligam às tradições de todos os povos e de todas as épocas. Porém, a essas verdades, muitos elementos inferiores vieram a se juntar. Muita coisa foi colocada ali que não tem valor nenhum, prejudica. É isso que ele está dizendo aqui. Nesse ponto de vista, o Evangelho é comparável. Essa parte é perfeita, olha só. Nesse ponto de vista, o Evangelho é comparável a um vaso precioso, que entre a poeira e as cinzas encontram-se pérolas e diamantes. A reunião dessas pedras preciosas constitui a pura doutrina cristã. Então é só isso que interessa, a pura doutrina cristã. O resto, dogma, ritual, milagres exagerados, pessoal, deixa isso de lado. Isso não engrandece em nada Jesus, pelo contrário. Jesus é uma pessoa, é um espírito como nós, só que muito evoluído. É o governador espiritual do planeta, é um ser angélico. Mas ele nos disse: vós sois deuses, podeis fazer igual ou melhor o que eu faço. Um dia, muito tempo lá na frente, nós estaremos nos aproximando dele. Então, nós temos que entender isso. Ele fez um trabalho maravilhoso. É o governador espiritual do planeta, continua sendo. Mas o que ele trouxe para nós foi as informações para nos libertar do erro, das imperfeições e das fraquezas. A boa moral. Essa é a parte importante de Jesus. O resto
são enxertos que não têm valor e muitas das vezes foram colocados ali por interesse das igrejas, dos poderosos da época, que querem manipular as pessoas. Como manipulam até hoje, né? Quanto à sua verdadeira origem, admitindo-se que os evangelhos canônicos, aqueles 4 que eu comentei, né? Inicialmente Marcos, Lucas, Mateus e João, que são aceitos pela Igreja Católica, sejam obras dos autores dos quais eles trazem os nomes, é preciso observar que 2 entre eles, que é Marcos e Lucas, limitaram-se a transcrever o que lhes havia sido narrado pelos discípulos. Os outros 2, Mateus e João, viveram junto a Jesus e recolheram seus ensinamentos. Seus evangelhos, porém, só foram escritos 40 ou 60 anos após a morte de Jesus. Então, olha só, dos 4 evangelhos canônicos que a Igreja Católica nos apresentou, que é o Novo Testamento, 4. 2 daqueles caras ali conheceram Jesus, Mateus e João. Legal. Só que esses 2 caras escreveram alguma coisa 40 ou 60 anos depois que Jesus tinha morrido. Você lembra alguma coisa com precisão de 40 anos atrás? Você lembra alguma coisa em geral, os fatos principais. Mas detalhes a gente não lembra. Então esse é um detalhe importante. Outra coisa, 2 deles, que foi Lucas e Marcos, não conheceram Jesus. Mas eles são 2 evangelistas que estão lá no Novo Testamento. Percebe? Isso invalida o que está ali? Não, pessoal. Não estou dizendo que os 4 evangelhos são invalidados. Não me entenda mal. A mensagem principal está ali e nos cativa, é importante, é perfeito. Mas tomem cuidado, tem coisinhas ali, quando você pega fora do Evangelho segundo o Espiritismo, que se você cortar ali, não vai fazer a menor diferença. E melhor, se cortar ali vai ficar melhor. Porque está ali sobrando, está confundindo, está prejudicando. Então é isso que o Leon Denis está deixando claro aqui para nós. Tá bom? Bom, agora para terminar, que a gente já está no nosso horário, eu vou ler um resumozinho que tem no final desse livro aqui, na contracapa do livro. Olha só. Com a ajuda dos conhecimentos trazidos por essa revelação, que é a doutrina espírita, ao mesmo tempo científica e filosófica, porque a doutrina espírita é religiosa, científica e filosófica, já espalhada no mundo inteiro sob o nome de Espiritismo, é que procuraremos livrar a doutrina de Jesus das sombras com que o trabalho dos séculos a envolveu. Olha só. Aquela doutrina maravilhosa foi envolvida em poeiras, em detritos, em trevas, em coisas que não prestavam. Então ele está dizendo aqui, a doutrina está ajudando a dar uma limpeza e deixar o que é fundamental ali para a gente entender. Chegaremos assim a concluir que essa doutrina e a dos Espíritos são idênticas. A doutrina de Jesus e a doutrina espírita são idênticas. Que o Espiritismo é simplesmente o retorno ao cristianismo primitivo, sob formas mais precisas, um cortejo grandioso de provas experimentais que tornará impossível todo monopólio ulterior, quer dizer, posterior, todo retorno das causas que desnaturaram o pensamento do Cristo. Olha que coisa maravilhosa. E é exatamente isso, pessoal. Uma mensagem maravilhosa como Jesus não poderia se perder, né? Jesus está no comando. Jesus é o governador espiritual do planeta. É o espírito mais iluminado, mais elevado que já habitou e habita o planeta Terra. Nada pode contra essa corrente de amor. Nada pode. Às vezes a gente perde um pouquinho de tempo, vai para lá, vem para cá, tem as guerras religiosas, essa confusão toda, que muita gente morrendo e até hoje morre por causa de religião, e muitas das vezes por interesses materialistas, mas Jesus está no comando, ele é o nosso governador espiritual. E prova disso, que no momento certo, 17 séculos, 16 para 17 séculos, 17 para 18 séculos, depois que Jesus faleceu, em 1800 e alguma coisa, Kardec nasceu como grande codificador e começou a compilar, codificar a doutrina espírita dos espíritos enviados por Jesus, para restabelecer o equilíbrio das coisas, para detalhar, para corrigir, para informar mais a todos nós.
Então tudo está no comando. Mas compete a nós termos esse pensamento crítico. Não vamos aceitar qualquer coisa que chegue para nós. Não vamos ficar decorando versículos, capítulos de versículos e ficar igual papagaio. Não, isso não interessa nada. Interessa sim. Essa parte aqui que Jesus me mostrou de como eu ser um ser humano melhor, poxa, deixa eu compreender isso, vamos compreender isso para a gente se melhorar. É isso que Jesus teve como objetivo e tem até hoje. Melhorar todos nós que somos seres humanos, para que a gente possa avançar como realmente a nossa evolução espiritual. Então, meus irmãos, agradeço muito a paciência de vocês, viu? Espero que vocês tenham gostado do tema e convido todos a vocês a ler, porque esse livro aqui, Cristianismo, Espiritismo e Granderia, é muito legal. Tem muita informação histórica, tem uma pesquisa muito boa, não só sobre a origem dos evangelhos, mas muitos outros temas ligados ao cristianismo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí pela paciência de vocês, pela atenção. Se vocês tiverem alguma questão, algum ponto que vocês queiram colocar,